Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Hoje conversando com o médico Ilquias Rocha, que está aqui conversando conosco sobre suplementação de vitaminas, sobre emagrecimento, sobre esses temas que são tão importantes para o nosso dia a dia. Doutor Ilquias, a gente conversou bastante sobre a deficiência de algumas vitaminas no primeiro bloco, mas e aí? Em alguns casos, o senhor falou que o excesso de vitaminas também pode ser prejudicial. O excesso de vitaminas, quando se toma de forma não acompanhada, o que é que ela pode gerar no organismo? Vamos lá. A toxicidade, ela pode, de fato, levar a um problema no fígado, né? Por exemplo, se você está fazendo uso de ferro sem indicação, esse acúmulo do ferro também pode prejudicar o fígado. E a mulherada geralmente tem muita deficiência de ferro por conta da sua menstruação, né? Então, todo mês ela perde uma quantidade de sangue e ela está perdendo uma quantidade de ferro e que pode gerar um problema de anemia. Então, se a gente não faz essa reposição acompanhada, a gente pode passar do ponto e ter esses problemas. Mas é bem seguro, tá? É bem seguro. A margem de segurança é muito grande. Só acontece problema quando ela está fazendo um erro bem grosseiro mesmo. E aí, com o acompanhamento, isso pode ser evitado, né? Agora, com certeza. Com exames periódicos, isso pode ser avaliado. Se está subindo demais, vai haver ali uma mudança de conduta, um recálculo de rota. Exato. Por isso que eu disse que é extremamente seguro fazer com acompanhamento médico, porque a margem de segurança é grande. Doutor Ilquias também, ele é especialista em emagrecimento. E hoje, para a gente falar sobre emagrecimento, hein, doutor Ilquias, do jeito que nós estamos aqui, com o auge do uso das medicações, de boas medicações, inclusive, medicações que realmente a gente observa que elas têm provocado um resultado muito bom, e a gente sabe que a obesidade é uma condição crônica, né? Assim como a hipertensão, o diabetes, a gente não pode descuidar. O paciente com obesidade sabe que mesmo depois de uma bariátrica, ele precisa ficar atento, ele precisa se cuidar. Da mesma forma quando estamos usando medicações para perda de peso. Vemos que muitas pessoas estão fazendo uso da medicação, porém, algumas vezes de forma não acompanhada, não tão bem orientada, e a gente já está observando algumas condições. Já percebemos queda de cabelo, né, um aumento da indisposição. Doutor Ilquias, então, esses sintomas também eles são em decorrência dessa perda brusca de peso, mas as vitaminas também podem estar por trás? O que é que está acontecendo? Esse corpo está perdendo uma grande quantidade de peso em pouco tempo, o organismo está percebendo isso, o organismo é inteligente, nosso corpo é inteligente. Muito. Ele também redireciona os seus nutrientes para as atividades essenciais. E aí acontecem esses efeitos. Explica pra gente por que isso acontece. Tá, vamos lá. Já que tem um caráter de ser educativo, quando você falou que a obesidade ela pode desencadear, por exemplo, diabetes, hipertensão, eu olhei assim e fiz, caramba, ela tá bem por dentro. Aí agora só fazendo uma complementação. A obesidade é uma doença crônica e também que temos vários tipos de câncer que são desencadeados pela obesidade. É um fator de risco muito grande. E às vezes a gente não cai na real que um dos maiores fatores de risco é a obesidade para o câncer, né? E a população, eu acho que tem medo do câncer, mas muitas vezes não tem medo da obesidade, que é quem gera, né? Aí quando você fala em relação à queda capilar, a essa fadiga excessiva, pode sim, no processo de emagrecimento, quem está utilizando, por exemplo, você não tinha um ferro tão bom e começou agora a usar, por exemplo, umas canetinhas de emagrecimento, sem verificar como estava teu ferro. Estou dando um exemplo do ferro, mas também se atribui às outras vitaminas. Aí o que que acontece? Você começa a reduzir a quantidade de alimento. Se você reduziu a quantidade de alimento, você também você acabou reduzindo a quantidade de ferro que você comia naturalmente. E isso vai gerar o quê? Um déficit maior. E faz com que você possa ter exatamente o que você correlacionou, a queda capilar. Exemplo. A paciente também pode ter muito queixas de flacidez excessiva, porque ela começa a perder muita massa muscular, porque ela deixou de ingerir as proteínas, porque agora ela não está conseguindo comer a quantidade necessária. Se ela deixou de comer as proteínas, ela não apenas vai perder a sua massa muscular, que vai perder também,
ela vai começar a perder agora a produção de colágeno. Aí o pessoal vê aquela pessoa com aquele rosto envelhecido, né? Com aquela flacidez, porque os aminoácidos são essenciais para fabricar esse colágeno. Então, aquela paciente que está utilizando a canetinha de forma indiscriminada por conta própria, sem verificar tudo isso, ela vai ficar chateada, porque vai ter, não, com queda capilar, com flacidez excessiva e ainda pode culminar com sarcopenia, que é a baixa massa muscular. Dá para evitar essas condições? Com certeza. De que forma? Que é exatamente o que a gente faz. Pedindo os exames e fazendo todo esse acompanhamento e suplementando e fazendo, claro, uma dieta bem equilibrada para poder Pode ser feita minimizar. uma prevenção. A pessoa não está ainda com uma deficiência, mas sabe que ela vai ser submetida a uma perda brusca de peso. Sim. Pode também fazer um banco ali, um armazenamento? É possível? É possível, igual eu falei, a margem que você tem das vitaminas, ela tem uma margem boa. Então, às vezes você não tem deficiência, mas você vai ter uma privação maior agora, eu posso fazer uma suplementação para exatamente você não ter o déficit. As respostas, o senhor que já está acompanhando aí algumas pessoas, consegue perceber diferença entre aquela pessoa que faz essa prevenção, que tem esse cuidado prévio antes do início desse processo, durante esse processo e o pós, claro, para uma pessoa que não faz? Percebe diferença na qualidade de emagrecimento, na qualidade estética, na qualidade corporal dessa pessoa e de saúde? Com certeza, a gente vê não apenas a rapidez da perda de peso, porque quando você regulariza o metabolismo, ela perde peso mais rápido. A qualidade no processo da perda de peso, porque ela não perde a massa muscular. Essa queixa de queda capilar a gente evita bastante. Então você vê que sim, é possível a gente fazer todo esse processo e fazer com saúde e com qualidade. E claro, se for uma mulher, a autoestima, né, com essa parte estética sendo bem acompanhada e bem feita, também ela agradece. Ter a perda de peso, passar pelo processo de emagrecimento, doutor, e associado à atividade física também produz uma resposta boa, né? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm um pouquinho de... fica um pouco mais fraco porque está passando por essa fase de perda de peso, mas é importante associar até pela própria perda de massa magra, né? Verdade. O que eu costumo dizer assim, vou fugir um pouquinho do tema, que eu vejo muito em consultório. A paciente faz, doutor, eu percebi que eu tenho ganhado 20, 30 quilos e agora vou fazer atividade física para perder peso. Então esse geralmente é o maior erro da paciente, porque ela poderia dizer o seguinte, eu vou fazer atividade física para melhorar minha saúde, porque atribuir a perda de peso à atividade física é um erro. Ela tem que atribuir a parte nutricional, a dieta. Essa sim faz você perder muito peso. E acaba tendo muita frustração, porque ela faz, doutor, eu treino todo dia e não emagreço. Porque o treino não foi feito para emagrecer, foi feito para dar saúde e construir massa muscular. A perda da gordura é através do déficit calórico. E déficit calórico é através do controle alimentar. Tá bom? Mas eu só queria para que a gente veja, porque tem muita gente que pensa assim, tô acima do peso, amanhã eu vou para academia. Não, amanhã eu vou fazer meu ajuste alimentar. Isso para que ele tenha sucesso e não fique frustrado. É uma conduta que não tem como fugir, né? Você precisa. E é importante também a gente lembrar o seguinte, gente, perder peso é muito importante, é muito necessário, mas para além da perda de peso é preciso que haja realmente uma reeducação. Porque em algum momento aquela medicação vai ser suspensa. Sim. Em algum momento da vida. Em algum momento a pessoa vai voltar a andar com suas próprias pernas. Então, o uso da medicação, ela dá essa janela, dá esse espaço para o paciente aprender, tomar uma decisão de renovar suas condutas, de melhorar a sua qualidade de vida e se enquadrar de verdade num estilo de vida que é um estilo saudável, é um estilo melhor. Isso significa que eu vou parar de comer tudo que eu gosto? Não, não é isso. Mas tudo de forma muito mais reequilibrada. Então, quando você está fazendo um tratamento medicamentoso, acaba ganhando esse espaço para você se adaptar a uma nova rotina, né? Sim. E não fugir da sua pergunta, viu? Então, vou dizer sim, durante um tratamento de emagrecimento é extremamente importante a musculação, a caminhada. Você acha que era interessante? Agora eu vou passar a bola para você. Vamos lá, caminhada, sim, interessante, para perder peso não tanto, né?
Mas ela é uma atividade que vai dar uma saúde cardiovascular importante. Perfeito. Você falou bem, saúde cardiovascular. Mas no processo de emagrecimento, onde a gente está fazendo um déficit calórico para evitar a perda da massa muscular, já pensando no reganho. Porque o paciente que emagrece, mas ele perde a massa muscular, o metabolismo dele faz o quê? Cai. Aí, quando a gente acaba de perder os tão sonhados 20 quilos, o que ele faz? Agenda um churrasco. E no churrasco, ele com o metabolismo baixo, começa o início do desespero. Doutor, estou ganhando peso. Por quê? Porque ela não cuidou da massa muscular dela, o metabolismo está lá embaixo e vai ter muito mais efeito sanfona. Pois é, e a massa muscular acaba que consome mais energia do que calorias, né, do que a massa gorda, né? Exato. Ainda nos ajuda nesse ponto. Na verdade, a massa gorda, ela armazena caloria. A massa magra consome a caloria. Olha Perfeito. aí. Então, por isso que para a gente manter peso, é muito importante a nossa massa muscular. Claro que a massa muscular tem muitas outras importâncias, né? Diminuição de risco cardiovascular, porque sabemos que quanto maior nossa massa muscular, principalmente em membros inferiores, a gente tem menos problemas de infarto e AVC. Olha que fantástico. Diabetes, inclusive. Alzheimer, você já viu? Nossa massa muscular protege minha massa óssea, osteoporose. Se eu for falar aqui do benefício da massa muscular, a gente muda. Tem que fazer outro programa. Doutor Euquias, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, por essa aula. Sim. Acredito que quem está em casa gostou bastante, assim como eu. Não é mesmo, gente? Tão bom conversar sobre esses assuntos que estão no nosso dia a dia, que fazem parte da nossa rotina. E se não faz hoje, em algum momento pode fazer. Então é importante que a gente escute informação de qualidade. Obrigada, doutor Euquias, mais uma vez. Estou sempre à disposição. E nosso programa vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com você, como sempre é. Um prazer entrar na sua casa. Obrigada pela sua confiança em nos assistir. Obrigada por estar sempre conosco aqui na TV Assembleia. A gente faz isso, a gente faz esse espaço. É para você mesmo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.